Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. É o nosso quarto vídeo do capítulo 14. Honra a teu pai e a tua mãe. O tema de hoje, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão, ela é um dos frutos do egoísmo e traz revolta aos corações virtuosos. Mas a ingratidão dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais forte, o texto até traz odioso, né? Que causa indignação. A ingratidão dos filhos para com os pais, então, é ainda pior do que somente a ingratidão para com o outro. E é desse ponto de vista que vamos encarar mais especialmente para analisar-lhe, né, as causas e os efeitos dessa situação, da ingratidão para com os pais, dos filhos para com os pais. E como em tudo, nisto também o Espiritismo, ele vem lançar luz, vem clarear, vem esclarecer um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, ele leva consigo as paixões, as virtudes, que é inerente à sua natureza. E ele vai para o espaço, né? Para o espaço se aperfeiçoar ou estacionar, até que deseja esclarecer. Então, ele, né, quando ele morre, acho que é erraticidade, alguma coisa assim, que ele vai para o espaço, digamos assim, que ele fica lá onde ele vai ter a oportunidade de melhorar, né, a sua evolução, ou ele tem o livre-arbítrio, né, ou ele vai estacionar, aí vai depender somente dele. Alguns, portanto, levam consigo ódios, raiva, né? Ódios muitas das vezes violentos e com isso desejos de vingança. A algum deles, né, aqueles que são mais adiantados, é permitido ver algo da verdade, entrever algo da verdade, né? Reconhecer os passados, os efeitos, né, funestos das suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem, né, quando eles entreveem esse passado, né, algo da verdade do que aconteceu até então, né, e reconhecer quando ele vê. Eles são mais adiantados, ele tem essa oportunidade de ver algo, então eles compreendem o que aconteceu e conscientes, né, tomam boas resoluções. Eles compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senha, a caridade. Então ele vai, é um espírito mais adiantado, tem essa oportunidade, vê, entende, compreende e compreende que para chegar a Deus só é só de uma forma, né? É a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, se eu tiver ódio e não perdoar, não vou estar tendo caridade nenhuma. Então, para haver a caridade, eu tenho que me limpar desse ódio e perdoar quem me fez mal, algo do tipo, tá? Então, é com muito esforço que eles voltam o seu olhar para o que detestaram na terra. Porque não é fácil você encarar, eu falo que você olhar para o espelho e ter que se encarar e muitas das vezes olhar o seu erro, não é fácil. E aqui também, né? Você olhar, é necessário fazer um esforço muito grande para olhar para aqueles que detestou aqui na terra. E aí, nem sempre pronto ainda, né? A animosidade desperta. E o que acontece? Quando tudo isso é despertado, trazido à consciência, há a revolta. Eles se revoltam diante da ideia de
perdoar esses que lhe fizeram mal. E, além de perdoar, de se renunciarem, né, de renunciarem a si mesmos, mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhe destruíram talvez a fortuna, a honra, a família, porque os motivos são muitos, né? Então, você tem que olhar para aquela pessoa, perdoar, renunciar a si próprio, e ainda você ter que amar aquela pessoa que lhe fez mal. Então, assim, é um grande processo, é um grande passo que há que se ter, né? Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Então, eu fico imaginando assim, imagina, né, você vai, até então você está estacionado, não, eu quero melhorar. E aí você consegue ver algo do que aconteceu e você sabe que para chegar a Deus somente através da caridade. Mas quando você vê toda essa situação, então é um passo bem grande que você tem que, nós, né, que o Espírito, né, tem que dar. Então é muito conflituoso, há que se ter assim uma força de vontade muito grande, uma persistência, uma insistência, muito aprendizado para que isso funcione, para que isso dê certo, para que consiga fazer. Então, se a boa resolução mesmo diante disso, porque eu vejo comigo no dia a dia, diante de situações, é um conflito muito grande, né? Onde eu digo o seguinte, onde a razão e a emoção, elas brigam muito. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe qual é a direção. Só que aqui dentro a emoção é muito forte e nem sempre você consegue fazer o que precisa fazer. Então, parece que é uma briga, né, entre a razão e a emoção. E aí, por fim, quando o que tem que ser feito, quando a gente cai em si, de tipo, tem que fazer, vamos lá, né? Quando é tomada a boa resolução, quando a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, implorando aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Então, é o que eu já até trouxe aqui em outro momento, que eu digo o seguinte: muitas das vezes a gente tem uma situação que se depara diante da nossa vida que é muito difícil, a gente acha muito difícil. Então, o que eu geralmente falo, né, e faço comigo mesmo? Abro meu coração para Deus. Deus, o Senhor sabe como funciona, como eu tô me sentindo e tal, mas me ajude a fazer o que tem que ser feito. E olha que coisa mais linda aqui. Então, se a boa resolução, a resolução, né, a decisão de eu quero chegar a Deus, eu preciso usar de caridade, pois a caridade é a senha. Então, oremos a Deus para que Ele permita que os bons espíritos nos ajudem a ter forças, nos dê forças para a prova, né? Para pôr em prova o que eu preciso fazer, para praticar o que eu preciso fazer para chegar a Deus, para melhorar, para evoluir. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito, então, ele se apresenta, porque até então ele tá lá no espaço, né? Erraticidade, acho que é o termo, não lembro, mas enfim, quando ele vai, né, para as colônias espirituais, quando eles vão e ficam aguardando o momento de voltar, de reencarnar, né? Então, ele morre, o corpo físico, no caso, né? E ele vai aguardar o momento. Então, ele decidiu que ele quer melhorar, ora a Deus pedindo que no momento da prova, que é quando a pessoa vai, né, quando esse espírito vai reencarnar, que os bons espíritos lhe deem forças para poder fazer essa prova, cumprir essa prova com sucesso. E aí, então, depois de alguns anos, né, que é necessário se preparar, de meditação, de prece, aí o espírito, então, se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou.
Então ele vai encarnar na família, né, que ele detestou de um ser ali, e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar, né? Então ele foi, se preparou e tudo mais, e aí ele vê uma oportunidade de encarnar, né, de reencarnar no seio daquela família que ele detestou. A família, um dos entes, né, varia. Então ele vê essa oportunidade e ele vem e pede ajuda aos bons espíritos, porque só da pessoa, quando ela vem para cá e se depara, porque ele não conhece, ele não lembra, mas a energia ali, ela não tem como, então ela vai sentir tudo isso. E aí, a questão é, qual será então a sua conduta nessa família? E esse texto vai ser dividido provavelmente em 3 partes, porque ele é um texto muito grande e nós terminaremos hoje dessa forma, então, com essa pergunta. Então, ele foi, né, decidiu, identificou que para chegar a Deus há necessidade da caridade, percebeu que é necessário voltar para se acertar, e porque para ter essa caridade, para se chegar a Deus, até Deus, não pode ter ódio no coração, há necessidade do perdão, e para que isso aconteça, necessidade desse reencontro para que isso aconteça. Então, até aí tudo bem. Agora, quando vem que vai fazer a prova, é igual quando a gente está lendo um livro, né? É tudo lindo, maravilhoso, você se sente forte, capaz de enfrentar o mundo. Quando o problema acontece, não é bem dessa forma que a gente se sente, né? Então, é nesse ponto em que a gente vai terminar. Quando esse espírito, então, pronto, depois de anos de preparação, decide voltar. E qual será, então, a conduta desse espírito nessa família? E aí, isso vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Um abençoado dia para você, um beijo no seu coração, beijos de luz, um abraço para o Raimundo Mariano Dias, Agenda Espírita Brasil, e, como eu sempre digo, buscar conhecimento, porque já não vamos esperar aí para depois voltar. A gente tá aqui, na verdade, já para resolver isso. Nós já estamos nessa fase na qual o espírito volta para para perdoar, né, para despertar o amor, tirar o ódio, o desejo de vingança do coração. Então, nós já estamos. Então, é necessário sempre buscar conteúdo para nos ajudar a lidar com isso. Porque se a gente esperar só a gente volta para lá até pior, viu? Então, a gente já tá aqui tendo essa oportunidade de refazer essa relação, de reconstruir, de liberar perdão, construir o amor, né? Então, a gente já tá nessa fase. E a Agenda Espírita Brasil e o Raimundo Mariano Dias, eles nos oferecem muitos conteúdos aonde nós aprendemos e fica mais fácil, né? Nosso coração vai quebrantando, nós vamos nos sentindo mais preenchidos e conseguimos lidar melhor com o outro. Fiquem com Deus, gratidão sempre.